Romário, antes de começar a tratar do assunto que me traz à tribuna, quero mais uma vez também cumprimentá-lo, que já fiz no dia de ontem, porque percebemos que as denúncias são extremamente graves, mas, por outro lado, muito sólidas. Salvo engano, foi a partir de uma delação premiada do senhor chamado Ávila, dono da empresa Traffic, que Vossa Excelência acaba de se referir, que passou todas as informações que levaram a essas últimas prisões na Suíça. Isso é importante porque o futebol para o nosso país ele tem, para muito além de um valor comercial, e cada vez é mais forte o valor comercial, ele tem para o conjunto do povo brasileiro, homens, mulheres, deputado Scossi, meninas e meninos, tem um valor sentimental muito forte, um valor sentimental muito grande. E atuar de forma ilícita, de forma ilegal, levando ou obtendo vantagem é algo inaceitável em qualquer segmento. Eu acho interessante o momento em que nós vivemos, em que vive o Brasil, grande parte dos países do mundo, porque nós percebemos que todo esse cuidado, toda essa investigação profunda, ela acontece em vários segmentos. Vossa Excelência, senador Romário, não tenho dúvida nenhuma, fui informada que possivelmente a CPI deva ser transformada numa CPMI. Não sei se procede, mas é a informação que eu recebi há pouco, que há uma movimentação para que seja uma CPI mista de deputados e de senadores, mas independente se for uma CPI do Senado ou uma CPMI, tenho certeza que ela terá um forte trabalho, um grande desafio, e deverá trazer resultados muito positivos para o país e principalmente para esse esporte que é a paixão do povo brasileiro. Eu, de outro lado, também estou com uma tarefa que não considero nem um pouco tranquila. Eu relato a CPI que trata do problema do CARF, que denúncias que surgiram a partir da Operação Zelotes da Polícia Federal e do Ministério Público, que envolve um número importante de empresas, grandes empresas, além de auditores, além de conselheiros possíveis do CARF, e que, através dessas ações criminosas, da formação de quadrilhas, vem desviando recursos estratosféricos dos cofres da União. Então, eu quero desejar a Vossa Excelência muito sucesso nessa empreitada tão importante para o esporte brasileiro e para a própria nação brasileira. Mas eu venho à tribuna, senador Romário, para tratar do assunto econômico. Afinal de contas, nós estamos quase que concluindo a votação de um conjunto de medidas provisórias que compõem um esforço fiscal do governo brasileiro no sentido de alcançar um equilíbrio às finanças públicas. E nós temos, claro, a dificuldade que o Brasil passa hoje, em grande parte, aqueles que não apoiam e que querem, não diria somente a saída da presidenta Dilma do poder, mas querem isso a qualquer força, ocupam a tribuna com frequência para dizer, olha, a crise econômica do Brasil não tem absolutamente nada a ver com a crise econômica mundial. Isso não apenas não é verdade, como é falso. E quem afirma isso sabe perfeitamente que está utilizando de uma afirmação falsa. Não há dúvida que a crise econômica, pelo menos grande parte dela que nós vivemos hoje, é fruto, sim, dessa crise internacional. Se não, vejamos, o Brasil é um grande exportador de commodities. O preço das commodities caiu significativamente no mercado internacional. A China, que crescia a mais de 11% nos últimos anos, das últimas décadas, ano passado registrou um crescimento de 7%, grandioso se comparado aos níveis do crescimento do nosso país, mas muito aquém daquilo que vinha crescendo historicamente. Obviamente que a desaceleração do crescimento econômico na Ásia, na China principalmente, faz com que a gente sofra também em decorrência da queda dos preços das commodities, sobretudo dos preços do minério de ferro, dos preços da soja, enfim.
Uma outra questão que afeta muito a nossa economia é, sem dúvida nenhuma, a crise pela qual passa a Petrobras. Uma crise econômica que ficou mais ainda nítida e obteve dimensões ainda mais negativas, juntando a essa crise criada a partir do momento em que se revelou que muitos dos recursos públicos vinham sendo desviados por quadrilhas, grande parte delas já pagando pena pelos malfeitos cometidos e devolvendo recursos aos cofres públicos. Mas não foi somente a Petrobras que registrou um empenho negativo. Outras grandes empresas do setor de minérios também registraram empenhos negativos. Mas, enfim, essa crise, porque passa o país em que pesem as críticas acentuadas relativas à nossa economia, a economia brasileira, muitas e muitos prevendo um cenário apocalíptico com recessão, desemprego e baixo crescimento, vozes distantes, embora críticas também, têm desenhado um outro cenário que tem sido muito pouco divulgado nesse debate sobre a conjuntura econômica do país. Eu repito, não é um outro cenário prevendo ou análise dizendo que isso tudo vai muito bem. Não, análises realistas mostrando e reconhecendo que, de fato, vivemos uma crise, que não é uma crise qualquer, entretanto, longe de vivermos esse momento de morte ou de fatalidade, não é? Eu aqui me refiro a 5 renomados economistas que foram entrevistados recentemente pela revista Fórum, pelos jornalistas Igor Carvalho e Glauco Faria. Esses 5 economistas apontam um cenário diferente daquele ventilado pelos catastrofistas de plantão e também na direção oposta aos caminhos trilhados pelo próprio ministro da Economia. Ou seja, eles apresentam uma alternativa para a saída da crise, uma alternativa a essa que vem sendo apontada pelo nosso ministro. E eu entendo como importante trazer essa discussão para que a gente não ache que tem só um caminho. A presidenta Dilma, o governo federal, conseguiu entre ontem e hoje e antes de ontem, votar medidas provisórias importantes que compõem o pacote do ajuste fiscal. Mas é importante e todos dizem isso, o presidente da Casa tem repetido isso por diversas vezes, que após a aprovação dessas medidas, nós temos que trilhar um outro caminho, o caminho que nos mostre claramente a possibilidade do desenvolvimento, a possibilidade real da recuperação da economia. É exatamente esse caminho que esses economistas, senhor presidente, senador Romário, vem apontando. Há uma concordância de que, por parte deles, eu repito, de que o cenário é, sim, delicado, mas há pontos, ao ver deles, que podem ser explorados para um crescimento sem a perda de empregos e sem perda de renda. Há um consenso entre esses economistas, os economistas consultados, sobre a necessidade, por exemplo, de uma redução imediata da taxa Selic, ou seja, das taxas de juros oficiais no país. Infelizmente, por uma questão de tempo, eu não vou aqui, dessa tribuna, discorrer sobre as conclusões e observações por eles formuladas, mas eu quero destacar alguns aspectos que julgo e considero extremamente importantes. Todos são cuidadosos em apontar o cenário delicado da economia brasileira frente à recessão internacional, mas sem embarcar no alarmismo artificial, visando possivelmente um efeito manada. Segundo eles, o governo deveria se desvincular das receitas ortodoxas de ajuste fiscal para economizar juros a fim de fazer frente ao serviço da dívida pública, já que os juros brasileiros continuarão muito mais atraentes para os estrangeiros que qualquer outro país. Ter a inflação também como referência para todas as medidas econômicas aqui no Brasil, também, de acordo com esses economistas, é uma decisão que pode
travar o nosso desenvolvimento. Segundo a economista Leda Paulani, que é professora da USP, da Faculdade de Economia da USP, a ex-secretária de Planejamento e também ex-secretária de Planejamento do município de São Paulo, uma das estratégias mais funcionais dos interesses rentistas é criar um clima de terror, no qual as políticas de austeridade sejam vistas como a única alternativa. Não há descontrole inflacionário, nem total descontrole das contas públicas. A não obtenção do superávit primário neste ano é menos importante para o crescimento da relação dívida-PIB do que o nível elevado das taxas de juros. Que quem dissemina o caos não perde a oportunidade de defender. Ainda, com relação a esse ponto, é preciso lembrar que, consideradas as despesas totais, ou seja, juros da dívida inclusos, nossa relação déficit-PIB anda na casa dos 3%, contra 4%, por exemplo, dos países da Europa, todos os países vinculados ao euro, no Reino Unido, e 9% no Japão. Portanto, falar em total descontrole das contas públicas nos parece um exagero, além de que não apresenta nenhuma compatibilidade com a realidade dos números quando são postos, quando são expressos. Essa opinião, embasada em uma análise fria e despida do terror instilado por interesses escusos, nos permite questionar o contínuo aumento da taxa Selic. Outro economista que também questiona a majoração periódica da taxa básica de juros é o economista Amir Kair, mestre em finanças públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Aliás, eu tenho com frequência trazido artigos, notas, publicações do economista Amir Kair, porque considero extremamente balizadas e realistas. Ele destaca que a Selic está muito alta para os padrões internacionais, ou seja, os outros países há muitos anos praticam a Selic deles, que é a taxa base de juros no nível da inflação do país. Se a inflação é zero, como no Japão e nos Estados Unidos, a taxa básica de juros é zero. Nos países emergentes, vai haver uma inflação de 5%, e a taxa básica de juros é 5%. Não existe juros real. O juro real é zero, senhor presidente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, praticamos uma taxa de juro real de 6% acima da inflação. Estamos com a Selic de 13,25%, com uma inflação que varia entre 6% e 7%. Ocorre que ao se estabelecer pelo Banco Central uma taxa de juros elevada, acaba se fazendo com que as outras taxas de juros públicas sejam também extremamente elevadas. Outros aspectos que também os economistas destacam é que tipos de medidas devem ser tomadas para se preservar o emprego e a renda no país. Além dessa, repito, de trazer uma nova regularidade à taxa de juros. E eu quero, nesse aspecto, fazer aqui um destaque, que com frequência tem sido abordado por vários parlamentares. A presidenta Dilma, durante seu primeiro mandato, tentou, por um período muito importante, praticar no Brasil o que a maior parte dos países praticam, ou seja, isso que eu acabei de relatar. Taxas de juros real, zero. Inflação 5%, taxa de juros 5%. Inflação zero, taxa de juros zero. E não esses juros que colocam o Brasil puxando a fila dos países que praticam a maior taxa de juros real do planeta. Presidenta Dilma fez toda uma movimentação para baixar a taxa de juros no país e conseguimos levar nossa taxa a pouco mais de 7%, e hoje eu repito, ela está em 13,25%. Mas aí o alarmismo se disseminou no país. Daqui dessa tribuna, poucos foram aqueles com coragem de chegar e defender a política econômica da presidente, o próprio setor produtivo do Brasil. E aqui eu lembro as federações das indústrias, o Centro das Indústrias dos Estados todos brasileiros, através da Confederação das Indústrias do país, a CNI, que todas as semanas, todos os meses, iam aos jornais, a própria Fiesp, fazendo campanha
nos meios de comunicação defendendo a necessidade de baixar significativamente a taxa de juros. Pois bem, a presidente Dilma fez isso e ficou só. E, em decorrência da pressão do mercado, a taxa de juros foi rapidamente subindo todos os degraus que ela havia baixado. Então, registrar que esse passo a própria presidenta Dilma já tomou e teve que retornar ao caminho anterior das taxas elevadas de juros por conta da situação, da avaliação que o mercado faz da economia brasileira. E eu, nesse momento, quero falar dos outros aspectos que são destacados também por economistas, no sentido de garantir o emprego e o crescimento da renda no país. Uma das soluções por eles apontadas seria a necessidade da substituição do foco nas desonerações pelo gasto público em investimentos. Ao contrário do primeiro, esse último tipo de gasto constitui aquilo que se poderia chamar de uma injeção de demanda efetiva direto na veia da economia. Essa seria uma medida necessária, até porque, dados os tipos de investimentos em que o país é carente, infraestrutura, habitação, eles teriam enorme efeito multiplicador. Do ponto de vista da política monetária, é evidente que é preciso reduzir os juros. Não há nada que justifique o nível em que atualmente se encontram, principalmente quando olhamos para o cenário internacional de juros reais negativos. É evidente que juros elevados, em combinação com as expectativas deprimidas que a própria afirmação de existência do caos econômicos ajuda a disseminar, tem consequências negativas para os investimentos. A taxa Selic alta beneficia apenas e tão somente o sistema financeiro. Segundo a consultoria economática, o Itaú teve ainda um aumento de seu lucro de 30,2% em 2014, registrando o maior lucro da história dos bancos brasileiros de capital aberto. E, segundo ainda a economática, 20,6 bilhões de reais foi o lucro. Olha, enquanto nós estamos falando aqui em prejuízo de empresas produtivas, que produzem e, sobretudo, exportam commodities, a gente vê o sistema financeiro batendo recorde em todos os seus lucros. O lucro do Bradesco também se expandiu bastante, foi de 25,6% no ano de 2014. Isso em um momento em que as consultorias econômicas estimam um crescimento próximo a zero para o PIB em 2014. Ou seja, não só próximo a zero para o PIB, mas também havendo a possibilidade, esse ano de 2015, de haver um decréscimo na economia. Segundo análises do próprio governo, do ministro da Fazenda, o Brasil deve retomar o crescimento a partir do ano de 2016, cujas projeções são do crescimento de 1% do nosso produto interno bruto do PIB. Diante desses números, não há de se estranhar que dos 54 bilionários brasileiros citados no último levantamento da revista Forbes, 13 estejam ligados ao setor bancário. Quando se deixa de queimar dinheiro com juros, que beneficiam o rentismo do país e o setor financeiro, que aplicam em títulos do governo, os bancos principalmente, se está automaticamente abrindo espaço fiscal para as áreas de saúde, educação e segurança pública. O argumento de que não há dinheiro não é verdadeiro, porque o dinheiro existe, mas é queimado pagando juros desnecessários. E, aliás, todo o esforço fiscal é para isso. E eu venho à tribuna e falo com muita tranquilidade, porque o meu partido, senhor presidente, mesmo discordando muito do conteúdo das medidas provisórias, nós demos o nosso voto a favor das medidas provisórias, porque entendemos que no momento político por que passa o país, mais do que nunca, o que a presidenta Dilma precisa é de um voto de confiança, é de afirmação e de reafirmação do seu poder, para que possa seguir aplicando a melhor política para o Brasil e a gente possa retomar a possibilidade de crescimento e a possibilidade de desenvolvimento. Entretanto,
A partir de agora é preciso buscar outros caminhos que não sejam exatamente os caminhos apontados pela ortodoxia monetarista, porque só esses caminhos, pura e simplesmente, não tenho dúvida nenhuma, nos levarão a aprofundar a recessão. Não temos dúvida nenhuma. Então, precisamos trilhar caminhos alternativos, caminhos que garantam geração de emprego, que garantam geração de renda. Nós estamos vendo o desemprego crescer no Brasil, é uma realidade. Creio que um dos estados que mais tem sentido o problema na economia seja o meu estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus, um polo industrial que abriga mais de 600 empresas importantes. Hoje mesmo temos a notícia que somente uma indústria, a Samsung, demitiu em um único dia 100 trabalhadores, em um único dia. Então, acho que ela já recebeu o aval do Parlamento brasileiro, que significa muito mais do que a aprovação das medidas provisórias, significa o próprio apoio do Parlamento ao seu governo. E, a partir de agora, juntamente com parlamentares, juntamente com os partidos que compõem o seu governo, juntamente com trabalhadores através das centrais sindicais, temos que encontrar fórmulas e janelas para que possamos sair o mais rapidamente da melhor forma possível dessa crise. E nisso entendemos que, nesses aspectos e dentro dessas medidas, novos aumentos das taxas de juros no Brasil não devem acontecer. Porque entendemos que quando a Selic, a taxa de juros, está elevada, num padrão internacional, se atiçam as operações chamadas de QR3, ou seja, um investidor internacional pega o dinheiro a custo zero praticamente, seja na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, traz esse dinheiro para cá, traz esse dinheiro para o Brasil, aplica o dinheiro em títulos do governo, ganha em cima desses elevadíssimos juros de 13%, um pouco mais hoje, e depois repatria os recursos. E nada aqui fica aplicado no setor produtivo, aplicado na indústria. Como no resto do mundo, ele não vai achar uma taxa tão elevada, ao invés de repatriar, ele se replica, fica com uma montanha de dólares na economia brasileira, aproveitando essa taxa que é alta, aliás, a maior do mundo. Esse dinheiro, portanto, não beneficia em nada o país, só rende juros para o capital internacional. E, com isso, o real fica forte e as importações barateiam, prejudicando a nossa produção. Quando se coloca a Selic no lugar, pelo contrário, há uma série de benefícios, como o equilíbrio das contas internas e externas, além do próprio equilíbrio econômico, além da própria capacidade de crescimento. Portanto, senhor presidente, com esse meu breve pronunciamento, eu quero aqui dizer que nós, do Partido Comunista do Brasil, que vamos realizar nesse final de semana a nossa conferência nacional, conferência através da qual vamos eleger a nova presidência do nosso partido. E eu digo com muita alegria que, se por um lado com tristeza, porque o presidente Renato Rabelo, que já dirige o nosso partido há muito tempo, deixará a presidência, em seu lugar assumirá uma companheira de muita garra, uma companheira de muita capacidade, que é a deputada Luciana Santos, deputada federal pelo meu partido PCdoB, já foi deputada estadual, prefeita eleita e reeleita da cidade de Olinda, em Pernambuco, e que, a partir desse final de semana, com sua eleição, com a confirmação da sua eleição, ela estará à frente dos destinos desse país, que não apenas tem uma história muito bonita, mas que também tem uma responsabilidade muito grande no presente, uma responsabilidade de seguir contribuindo com o aprofundamento da nossa democracia e contribuindo para que o projeto de desenvolvimento aplicado no país seja um projeto que ajude a nossa gente, que ajude o nosso povo. Então, eu quero dizer que nós temos claro o tamanho da nossa responsabilidade e que procuramos atuar, apesar de não sermos um dos maiores ou um grande partido institucionalmente, não temos uma grande bancada de parlamentares, eu sou só representando o meu partido aqui no Senado Federal,
temos uma bancada de 13 deputados estaduais, mas temos uma presença muito forte nos movimentos sociais, no movimento juvenil, no movimento estudantil, nas associações de moradores, movimento comunitário, no movimento sindical. E, através dessa nossa inserção na sociedade, é que a gente tem procurado dar uma contribuição ao país, uma contribuição à nação brasileira. E entendemos que, nesse momento de crise, nós precisamos ter muito claro que passos devemos dar e aonde queremos chegar com esses novos passos. E, por isso, temos muita firmeza no apoio ao governo da presidenta Dilma, como tivemos muita firmeza no apoio ao governo do presidente Lula, que, apesar de todas as debilidades, apesar de todos os problemas enfrentados pelo governo, nós temos a convicção de que este é um governo que tem como objetivo principal o desenvolvimento nacional e o desenvolvimento nacional com a inclusão e com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Então, eu agradeço, senador Romário, a Vossa Excelência pela oportunidade que me dá de não apenas fazer esse breve relato sobre a economia do nosso país, mas de fazer o registro de que, a partir de amanhã, estaremos todos em São Paulo, em conferência para discutir a conjuntura do país, mas para eleger a nossa querida deputada Luciana Santos como a nossa próxima presidenta nacional do Partido Comunista do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.